Você quer ficar aqui pra gravar com a mamãe? É? Então tá bom, então você pode ficar. E aí, meus amigos? Bom ou não? É dia de botar as fofocas jurídicas e política tudo em dia, porque, como eu já disse aqui antes de começar a acompanhar a política tupiniquense, eu jurava que a usurpadora tinha o melhor enredo das galáxias e que nada poderia superar a trama da novela. Ai, que burra! Nessa saga onde os privilégios para se conseguir o poder são pagos por você, por nós, as temporadas são infinitas, as raivas constantes e a boca aberta é só um detalhe esperado, porém ignorado. No vídeo de hoje eu vou te contar o que esses anjinhos fizeram essa semana, porque sim, se nós já pagamos o ingresso, vai todo mundo ter acesso ao show completo. E gente, como nós estamos em uma democracia, eu vou ter que chamar senhor democracia para poder participar desse vídeo toda vez que eu esteja na iminência de me enrascar ou expor para vocês matérias jornalísticas que juntas possam causar, sei lá, uma desordem informacional. E aí vocês já sabem, né? Deus me livre de cometer qualquer ato criminoso sem que eu saiba qual é esse fato e mais, que ele seja tipificado na nossa lei, sabe? Às vezes nem tem tipificação. Então, que Nossa Senhora dos Prints me ajude nesse vídeo para que eu consiga trazer para o brasileirês todo o jornalês. E seja o que Deus quiser. Bora lá? Saiu o relatório do interventor, o cara que pertenceu ao Partido Comunista por anos e foi escolhido por Dino, que se declara comunista. A culpa de tudo que aconteceu no dia 8 é dos policial militar e do Ibanez. Sobre isso, Cláudio Dantas, do Antagonista, fez uma matéria interessante dizendo que leu todo o documento e que lá as pessoas são tratadas por manifestantes, não tem terroristas, que o crime é de desordem pública. Não tem terrorismo? Cláudio Dantas diz que isso foi um tapa na face da mídia histérica, já que o relatório do interventor acaba com as narrativas criadas tanto pela esquerda quanto pela mídia, que, de novo, na fala do Dantas, estava histérica. Mas eis que aparece o senador Marcos Duval, que abre uma live para desmentir o relatório, dizendo que tem como provar a participação do Dino e do Dilma no que aconteceu no dia 8. E o que ele precisa é de uma CPI, onde ele vai poder expor todos os documentos que comprovam todas as acusações. Então ele foi atrás hoje dos deputados daqui de Brasília para poder desmotivá-los a abrir a CPI. E também estou sabendo que ele tem abordado deputados federais também para tirar a ideia de abertura de uma CPI e senadores também para deixarem de apoiar a abertura da CPI. Quando faz um movimento desse, nós já sabemos o motivo. Eu falo que até chega a ser a nível de burrice fazer isso, porque mostra o desespero e mostra que se a gente abrir a CPI, nós vamos tornar público a verdade, que eu já tenho essa verdade. Inclusive ontem eu terminei de enviar mais documentos para a Procuradoria-Geral da República. Então, Ricardo Capelli, você está aí transitando entre os deputados distritais para poder convencê-los a não abrir a CPI, que está transitando entre os deputados federais e entre os senadores, tentar convencê-los de não abrir a CPI. Eu vou brigar para ser o relator, porque eu tenho todos os documentos e eu já apresento logo, essa CPI não vai durar nem um mês. Eu faço questão de convocar, lógico, o Ricardo Capelli, do PCdoB, que só colocou a responsabilidade na Polícia Militar do Distrito Federal, e vamos convocar o ministro Flávio Dino, incompetente. Vou também convocar o general G. Dias, que é da casa do Gabinete de Segurança Institucional, e aí eles vão ter que falar publicamente, ao vivo, para todo mundo, o que é verdade, o que é mentira, e se gaguejar, já sabemos que está mentindo. Então a CPI ela se faz necessária não para mim, porque eu já tenho todos os documentos, já tenho tudo certo,
mas faz necessário para vocês terem conhecimento do que se acontece aqui em Brasília. Só que aí complicou, meu irmão, porque agora Randolfo Rodrigues, que até pouco tempo atrás estava, sabe, e aí, CPI, falou que não quer mais não. Esses fatos precisam ser elucidados e os responsáveis punidos e as provas apresentadas. Sim, eu apoio a CPI dos atos. Vai ser, no mínimo, interessante. E eu não vou enrolar não, tá? Vamos falar aqui do cara que é ministro do Supremo, mas que com certeza vai entrar pra história como uma figura pop, já que o cara tá em todas. Vem pra cá, meu ex-best friend forever, que por motivos de... Você não vai com a minha cara? Não é mais. Seu Alexandre, seu Xande, vossa magnância, ou só Xande, pra quem um dia já teve intimidade. Eu tô ligada aí que tá todo mundo falando dele por conta daquela notícia. Moraes encaminha a PGR pedido de advogados contra posse de deputados suspeitos de envolvimento em atos golpistas. E aí todo mundo entrou numa histeria coletiva de nível... Não é possível que o imperador vai fazer isso! Então, eu acho que se ele quisesse, ele até faria, tá? Mas não é o caso aqui não, viu, galera? Remeter esse encaminhamento pra PGR, que é a dona de todas as ações penais envolvendo pessoas com foro privilegiado, é o praxe. Ou deveria ser. Às vezes não acontece, né? Mas dessa vez aconteceu. Então a matéria que gerou vários cliques e a imprensa adora, né? Uma chamada tic-tac das ideias, nada mais foi do que um rito sendo cumprido. Apenas isso. Inclusive, a PGR já falou assim, não, Alexandre, obrigado. Mas vocês conseguiram entender o poder que a mídia tem? Todo mundo ficou repercutindo algo que deveria ser protocolar e sem graça. Graças à manchete da mídia. Eu falei pra vocês que a mídia não iria aliviar pra ninguém porque ela vive de propaganda e nada pode te motivar mais a clicar numa matéria do que uma manchete que insinua que o imperador tá na área e o pênalti vem. Essa semana a mídia não aliviou nadinha pro Dilma, mas a gente já chega lá. Tá, voltando aqui na mídia e no Xande. No dia 21 de janeiro, a CNN deu a seguinte matéria. E pelo amor de Deus, hein? Aqui eu tô reproduzindo a CNN, certificada pelo Ministério da Verdade. Novo comandante do Exército foi indicado a Dilma por Moraes em dezembro, dizem fontes do Planalto. Em dezembro. Grava essa informação. O que nos leva a outra matéria, agora do Extra, que dizia: fazíamos reuniões, mas não tinha mais clima. Diz ministro da Defesa sobre demissão de comandante do Exército. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é um trecho dessa matéria que reproduz a fala do Múcio, ministro da Defesa, que dizia exatamente o seguinte, abre aspas: eu fui ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que me responsabilizava pela escolha. Tenho absoluta certeza que fiz o certo. Arruda é uma pessoa comprometida com o Exército, oficial da arma de engenharia, respeitado por todos, afirmou Múcio em entrevista à Globo News em dezembro, logo após ser confirmado no cargo. Fecha aspas. Em dezembro. Ou seja, Alexandre teria indicado seu Tomás para o Dilma, Múcio quis o Arruda, Múcio então é chamado para trocar uma ideia com Alexandre ainda em dezembro, onde ele admite ao magnânimo que se responsabilizava pela indicação do Arruda. Menos de um mês depois, o Arruda caiu e quem chega ao posto de comandante é seu Tomás, que originalmente, segundo a CNN, foi quem Alexandre indicou para o Dilma. Logo, podemos concluir que Xande levou a melhor nessa, né? Emplacou o comandante que ele julgava ser o melhor. Tá, mas isso já aconteceu tem um tempão, porque assim, hoje em dia, 5 horas atrás, já é coisa antiga. E onde é que eu quero chegar relembrando essa história? Bem aqui, matéria desse sábado, do IG. Moraes fez campanha para Pacheco vencer no Senado. Ministro do STF tem entrado em contato com senadores e pedido voto. Pausa aqui na matéria para uma pequena reflexão. Quando um senador comete um crime, ou até mesmo quando ele é investigado por um possível crime, quem é que julga ele? O STF. Beleza, vamos voltar aqui para a matéria porque eu preciso te contar que a primeira frase dessa matéria foi essa aqui. Abre aspas. Alexandre de Moraes virou um cabo eleitoral importante no jogo de xadrez de eleição para o Senado, prevista para acontecer na próxima quarta. Fecha aspas. Como assim cabo eleitoral? Mas não é proibido um ministro do Supremo exercer atividade político-partidária?
Ou eu posso estar absolutamente enganada, né? Porque às vezes nem é para todo mundo que vale o que está escrito num pedaço de papel timbrado. Mas aqui, isso nem é importante. O importante é que a matéria ouviu os senadores e eles deram logo a real do porquê Alexandre estaria ligando para os senadores pedindo voto no Pacheco. Abre aspas. O ministro apenas lembrou que é preciso pacificar os três poderes e, nesse momento, é isso que o Pacheco representa, conta o político eleito por um partido do centro. O senador diz que concordou com o ministro e, como estava indeciso, optou por garantir ao presidente do TSE que dará o voto a Pacheco. Assim como essa ligação, outras foram feitas pelo ministro, que entrou em circuito ativo para garantir a reeleição de Pacheco. O argumento é sempre que a vitória do bolsonarismo para o comando do Senado seria desastrosa para a democracia. O presidente, muito sensível para a reconstrução do país, e considera que não há espaço para novos levantes golpistas, diz um aliado de Moraes. Fecha aspas. Porém, tem o outro lado da história e a matéria diz qual é esse outro lado. Abre aspas. Nos bastidores, parlamentares bolsonaristas tentam apagar o incêndio da pressão de um ministro do STF em favor de Pacheco com a alegação de medo. O Alexandre está com medo da vitória do Marinho porque sabe que se vencer, ele irá pautar o pedido de impeachment dele e pode ter votos suficientes. Fecha aspas. E de forma não menos impressionante, a matéria termina da seguinte maneira. Abre aspas. Essa mesma fonte ouvida pela coluna lembrou ainda que Moraes não é o único membro do STF em campanha por Pacheco. Tanto Gilmar Mendes quanto Ricardo Lewandowski também entraram em contato com políticos mais próximos pedindo voto pelo atual presidente do Senado. Fecha aspas. E aí eu fui lá no pai dos burros, também conhecido como Google, e achei um negócio muito louco, que é a lei do impeachment, que em seu artigo 39 diz: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Número 3, exercer atividade político-partidária. Bárbara, o que você acha que você tá fazendo? Oi, seu democracia. Eu tava aqui lendo umas matérias de jornal, uns artigos da Constituição, nada demais. Não, você estava criando desordem informacional. Não, só tô lendo uma matéria. Chega! Na democracia não é tudo que se pode ler, muito menos tudo que se pode falar. Limite-se ao que te é permitido. Então, assim, eu não posso falar sobre isso? Não pode, peça desculpas imediatamente em nome da democracia. Não esperava isso de você não, viu, democracia? Mas tudo bem. Me desculpem por ler matérias de jornais. Provavelmente eu estou equivocada e criei uma desordem informacional. Sabe, é coisa da minha cabeça. O que você tá pensando que tá fazendo? Uai, eu tô pedindo desculpa, não é isso que se faz quando se fala de mais uma democracia? Nós estamos de olho em você. De olho em você. Eu sei. É o que se faz em todas as democracias. Tchau, democracia! Dia 1º de fevereiro é a eleição para presidente do Senado. Cobre o seu senador, porque nunca foi tão importante. Uma casa de pares, não é uma casa da exclusão. Nós não iremos governar para um segmento, para uma facção. Nós iremos administrar aquela casa de pares, ouvindo as lideranças, mas, sobretudo, ouvindo a sociedade brasileira. E é onde eu tenho ido neste país, e tenho viajado. Eu tenho sido abordado por cidadãos comuns, que fazem depoimentos que nos emocionam. E nos pedem e nos dão uma enorme responsabilidade de reequilibrarmos a democracia no nosso país. As pessoas querem ter de novo o direito de se expressar, de falar o que pensam. As pessoas estão sentindo medo nesse país. E nós somos uma democracia. E é para isso que vamos lutar. Tá
Tá, e pra não me dar problema, eu vou mudar de assunto. Vamos falar então de Flávio Dino, que tem a solução de todos os problemas do Dilma embrulhado em um pacotinho. E sim, eu tô falando do pacote antigolpe que, em síntese, quer impor às plataformas que sigam os ensinamentos deixados por Alexandre de Moraes. Conteúdos antidemocráticos removidos em até 2 horas, assim, ó, pá! Quando perguntado, Dino disse que quem? Eu tentando dizer o que é democrático ou não? Jamais vocês entenderam tudo errado? Mas a Folha, sim, pega o seu queixo do chão. A Folha fez um editorial que leva o seguinte título: o pacote temerário. Não se pode usar ataque a Brasília para aprovar leis repressoras às pressas. Temerário, segundo o dicionário, perigoso, imprudente, arriscado. Segue um trecho para apreciação. Abre aspas. Compreende-se a preocupação com atividades antidemocráticas nas redes sociais, compartilhada, aliás, por muitos em diversos países. Não convém, no entanto, valer-se de momento de indignação para avançar de maneira assodada e irrefletida na regulação dessas ferramentas. Fecha aspas. A Folha tá sentindo que o chicote vem, né? Tipo assim, vai acabar atingindo seu bumbum também. Mas, meu filho, acredita, o trecho final desse editorial, que eu recomendo a leitura, fica muito pior. Abre aspas. Tratando-se de um presidente que insiste em propagar a tese partidária farsesca, seguindo a qual houve golpe de Estado no impeachment de Dilma Rousseff, conduzido pelo Legislativo e pelo Judiciário, deveria estar claro o perigo de lidar às pressas com o direito à pluralidade de opiniões. Fecha aspas. Na Folha. Aliás, eu acho que dá pra ligar esses assuntos, tá? Todo mundo aí viu quando o Dilma foi na Argentina dizer que a mãe Sapiens sofreu golpe. Só que ele também disse que, aspas, da mesma forma que eu sou contra a ocupação territorial que a Rússia fez na Ucrânia, sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Fecha aspas pro Dilma. Ou seja, ele tá dizendo que ele é contra o que tá rolando na Ucrânia por conta da Rússia, mas que ninguém deve se meter. Da mesma forma que ninguém tem que se meter nos assuntos da Venezuela, que isso aí é problema do povo venezuelano. Foi o que eu entendi. O que de fato faz Dilma esbanjar coerência de um lado, já que a Alemanha pediu pro Dilma enviar para a Ucrânia umas munição para poder ajudar, e o Dilma respondeu que sinto muito pelo que tá rolando, mas não, tá? Passar bem. Beleza? Cada um com seus problemas, né? Mas, lá na Argentina, o Dilma disse que os países que compõem a CELAC têm que tratar Cuba e Venezuela com muito carinho, gostinho, tete, cuti, cuti. Pra quem não sabe, é a CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E aí todo mundo lembra que o ditador Maduro apareceu esses dias pra dizer que é super a favor de uma moeda única latino-americana caribenha e que, inclusive, já tinha até conversado com o Dilma sobre isso, né? Pois é. Eis que me aparece Xi Jinping, o ditador da China, para dizer que super apoio. China manifesta apoio à integração da América Latina na cúpula da CELAC. Bom, eu já tinha zilhões de motivos para achar que as pessoas que pensam numa moeda única que englobe Cuba, Venezuela, Nicarágua, eram pessoas totalmente, tantando as ideias. Mas aí, quando eu juntei a negativa para a Alemanha em dar uma moral para a Ucrânia e agora toda a torcida da China para que a gente forme um blocão, eu só consegui lembrar dessa matéria aqui do início de 2022. Putin formaliza em Pequim entrada na Guerra Fria 2.0 ao lado da China contra os Estados Unidos. Líderes se reúnem e divulgam um documento alinhando posições contra pressões do Ocidente. Ou seja, meu amigo que não tinha um lado nessa treta, saiba que nós já fomos posicionados. O nosso lado já foi declarado. Goste você ou não, concorde você ou não. Nós já somos peças nesse tabuleiro, sabe? Nossos parceiros agora são Venezuela e Cuba. Ah, e sem esquecer a Argentina, né? Que, aliás, vamos começar a financiar. E por falar nisso, eu me deparei com 2 matérias que eu fiquei no meu melhor estilo. Ou pior estilo. Não é possível. Mas como já dizia aquele velho ditado popular, o impossível é só questão de opinião. Folha! Dilma acertou no BNDES apesar de ter errado.
UOL Economia. Teve calote, mas BNDES financiar obras em outros países é sim um bom negócio. Tipo, você emprestou dinheiro pra uns caras, e aqui eu nem vou entrar no mérito do mega escândalo de corrupção que esse cara promoveu com o seu dinheiro, tá? E aí o cara não te paga e dá uma mega treta. Anos depois aparecem os especialistas dizendo pra emprestar de novo, que é um ótimo negócio. Aliás, até o Papa resolveu se manifestar dizendo que má administração causou crise na Argentina. E o Dilma elogia a inflação de quase 100%. Os especialistas dizendo que é uma boa ideia entregar o seu dinheiro pra eles. Bicho, eles realmente acreditam que nós somos um bando de macaquinhos com smartphone na mão, que nós vamos ler esse tipo de coisa e pensar: eu acho que pode ser sim uma boa ideia. Eu, se fosse jornalista pró-Dilma no Brasil, abriria uma fábrica de panos, porque vão usar muito ao longo do tempo que vier. Agora vamos para uma outra linha de pensamento, num universo paralelo, onde eu vi Mônica Bergamo debochando do PT no Twitter, onde ela diz, abre aspas, sigilo para lista de convidados em uma festa? Em que estavam 3.500 pessoas? E ali ela estava comentando a matéria do UOL que diz que o governo Dilma colocou em sigilo dados sobre a festa de posse no Itamaraty. Óbvio que a surpresa é enorme, já que o Dilma passou um ano dizendo que iria derrubar todos os sigilos do Bolsonaro, das visitas do Bolsonaro, da Michelle. E aí, pá! A primeira oportunidade, ele faz igual. O interessante é que o Planalto enviou para as pessoas um link do portal da Transparência dizendo que os gatos estão aí, não tem nada em sigilo, só os convidados, tá? E eu não sei vocês, mas eu vou ficar um tempão querendo saber quem é que tava nessa festa e porque ninguém poderia saber que eles estavam lá. Mas enfim, a questão é que o link do portal da Transparência abre vários e vários contratos e não especifica absolutamente nada. Ou seja, não tem como você saber o que e com que foi gasto. O link disponibilizado serviu só pro Nelipe Feto dizer que, não tem sigilo não, hein? Eles divulgaram o link, tá tudo aí, é só vocês procurar. Vamos abrir aspas para a matéria do UOL. Em sua resposta, o Ministério das Relações Exteriores indica que os gastos podem ser encontrados nos sites do Portal da Transparência e no Portal de Compras do Governo Federal. No entanto, a diretora de Programas de Transparência ressalta que a indicação dos dados e valores nas páginas citadas não é feita de forma clara. O UOL entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno. É o melhor. Se vira aí. E tem gente, até jornalista, divulgando o link lá do Portal da Transparência como se aquele link respondesse alguma coisa. Né, seu Reinaldo? Triste. Mas é o Dilma, né? O Dilma pode. Sigilo pro Dilma é democrático. Pra terminar esse assunto de eu te falei que a mídia não ia aliviar pro Dilma porque ela vive de polêmica, vamos a mais um editorial do Estadão que agora pegou a torta e enfiou na cara de geral. Abre aspas. O Lula da Frente Ampla está cada vez mais claro. Era só um personagem inventado pelo marketing político. O Brasil precisa de entendimento sobre suas prioridades e clama por uma condução altiva e responsável. Fecha aspas. Mas, Estadão, vocês não foram enganados por um personagem. Vocês apoiaram a montagem do personagem para tirar o Bolsonaro. Pelo menos assumam, tá? Porque a gente avisou. Aliás, Leonardo Boff mandou a letra real do que aconteceria. Vocês não lembram? O Lula de hoje não é o Lula de antes. É o Lula muito mais aprofundado, muito mais humano, muito mais sábio. Que fake news, hein? Ele me disse, porque a gente tem muitos diálogos, presta atenção, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer. Vai fazer. Porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos povos, dos indígenas, mulheres. Na boa, Leonardo Boff mandou a letra real. Ele falou que vai fazer esse discurso, mas a prática... Pois é. A sensação que eu tenho é que eles derrubaram o capitão, porque sim, a mídia fez isso, ela participou ativamente disso. E agora eles querem no banquete picanha ao ponto, porém servida com chuchu. Vamos observar ao longo do tempo, já que o tempo é sempre o senhor da razão.
Achou ruim? Faz o L. Mas quem parece que tá mega resistente a se contentar a fazer o L e chupar o dedo em seguida é mesmo a Folha, que em seu artigo de sexta-feira, chamado Fóssil, diz o seguinte, abre aspas. O presidente Dilma executou suas acrobacias habituais destinadas a legitimar tiranias. O fóssil, no caso, é o próprio Dilma, e o texto é recheado de ataques diretos à defesa que Dilma fez de regimes autoritários em vez de condená-los. E isso é mais um plot twist que a vida me dá, porque em um vídeo eu recomendei 2 leituras de artigos da Folha. Seria isso o presságio do apocalipse? Mas sobre isso eu tomaria cuidado, seu jornalista da Folha. Quem ousou dizer que o Dilma andava com ditadores na hora do recreio foi processado pelo PT e perdeu o direito de falar livremente, como acontece em todas as democracias. Pra encerrar esse vídeo, eu tenho que confessar que eu tô com saudade de Biruliro. E imagino que muito isentão chapa branca faria lover também. Mas essa semana fomos surpreendidos com a notícia que, se Bolsonaro não vier para o pleito de 2026, sua substituta será ninguém mais, ninguém menos que Michele Bolsonaro. Vem cá, vocês já ouviram a Michele falar? Rapaz! A título de curiosidade, Mimi Bolsonaro viajou por todo o país na campanha do presidente. E a mulher tem uma fala tão forte, uma pegada tão certa, que a mídia virou um rojão pra cara dessa mulher e a atirou por quase 5 meses sem trégua. Tamanho o peso da sua fala e da sua presença. E é assim que eu termino o vídeo de hoje, querendo saber de você. Mimi, Michele, você aprova? Se o Bolsonaro decidir não vir e alguém perguntar a minha opinião, ela é: vem, mulher! Vem ser uma presidente que enfim vai representar as mulheres desse país e mostrar o que de fato é empoderamento feminino. Mas me conta a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. E só lembrando, como estamos falando muito sobre ditaduras, entra pra família e comece a assistir a série sobre as Revoluções Vermelhas, que já estão sendo exibidas aqui no www.teatualizei.app. O link vai estar aqui no primeiro comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!